Este é Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV e também na tela do seu computador, tablet ou celular. Basta acessar o site futura.org.br/Conexão Futura para você encontrar aqui os nossos episódios mais recentes e também os links para acessar as nossas novidades nas redes sociais. E nos primeiros dias de volta às aulas, é comum os alunos ficarem mais animados. Afinal, é tempo de rever e fazer amigos, conhecer os novos professores e as novas disciplinas. Por isso, muitos gostam de levar para a escola todo o material que será utilizado ao longo do ano, aquele caderno novo, o estojo colorido e os livros de todas as matérias. Mas é preciso tomar cuidado aí com o volume de coisas que vai dentro da mochila dos estudantes. O peso em excesso pode trazer danos à coluna. E quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o professor do Departamento de Fisioterapia da UFRJ, Júlio Guilherme Silva, que é integrante do corpo diretivo do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no estado do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano? Prazer. Tudo certo. Bom, é uma preocupação que nem todos os jovens têm, são muito novos ainda, querem levar, né, o material todo, como eu disse. Agora, os pais têm que ficar ligados nessa hora. Com certeza, porque o material em excesso é um dos fatores, né, que podem acarretar os problemas na coluna. E é um consenso, na verdade, sobre a quantidade de peso. Então, há um consenso onde é recomendado, mesmo assim, um peso já considerado excessivo, de 10% do seu peso corporal. Então, uma criança de 20 quilos, ela tem que colocar na mochila, no seu material, por volta de 2 quilos. Mesmo assim, proporcionalmente, dependendo, né, do peso da criança, esse material passa a ser excessivo. Então, os pais devem tomar cuidado realmente com essa questão do peso excessivo. Levar realmente o material que é mais necessário, evitar ao máximo, né, coisas, né, que não estejam relacionadas com a disciplina, com a aula naquele dia, para que não tenha excesso nessa mochila. É porque essas crianças, principalmente na idade aí do ensino fundamental, ainda estão desenvolvendo, né, as estruturas corporais, ou seja, se tiver um excesso de carga enquanto esse corpo ainda está em formação, os danos podem ser aí para a vida toda. Perfeito, porque na verdade a escoliose, que é desses desvios, né, um dos problemas que podem ser desenvolvidos com o excesso de peso, ela desenvolve por volta de 9, 10 anos, ela começa a surgir nessa fase, né, da faixa etária. Então, se você tem já um peso excessivo por volta de 5, 6, 7 anos, você pode estar contribuindo para que essa escoliose já surja logo precocemente. E aí vem as dores nas costas, as alterações de postura que vão ser desenvolvidas até lá no futuro. Então, realmente é um fator preocupante. Né? Agora, a escoliose é aquele desvio da coluna, lateral, né? Da coluna, né? Porque, na verdade, se nós visualizarmos uma coluna numa vista anterior, numa vista de frente, ela tem que ser reta. E qualquer desvio lateral já é considerado escoliose. Claro que tem baixos valores, né? Considerados que são aceitáveis, mas há uma progressão principalmente na infância, que essa criança está crescendo, né? Essa coluna ainda está em formação e aí o peso excessivo pode já causar distúrbios como desequilíbrios musculares e ir favorecendo a instalação definitiva da escoliose. Agora, um outro problema também é a lordose, né, que acaba aí, dificultando, na verdade, a estrutura em outra parte da coluna, também para tentar compensar um pouco o excesso de peso numa mochila, por exemplo. Isso, porque a mochila de alça, né? Então, na verdade, as crianças não ajustam a alça e colocam lá na região glútea, lá no bumbumzinho. E aí aumenta a curvatura, que a lordose aumenta a curvatura lombar. Então, o peso é excessivo, a inadequação da alça da mochila, a falta de ajuste, vai exacerbar essa curvatura, que, como a coluna está em formação e todo esse processo de desenvolvimento da criança, pode se desenvolver sim, pode ser um fator de aumento da curvatura lordótica, né? Que nós chamamos de lordose, hiperlordose, na verdade. Agora, você falando da questão do peso e da altura da mochila, se ela fica então na região do quadril, já está muito baixo, tem que estar mais acima? Tem uma altura ideal? Perfeito, né? Isso é muito importante, porque na verdade a mochila tem que estar bem próxima aos ombros, né? As alças, né? Não pode ficar soltona, então. Solta, isso. E também um pouquinho acima da região que a gente chama de cristalia, que é a bacia. Parte do osso da bacia e um pouquinho acima, bem coladinha na lombar, porque aí não
vai fazer com que eu incline mais o tronco à frente ou fique muito atrás e claro, com a quantidade de peso aceitável, isso você está protegendo a coluna de uma maneira geral, eliminando esses fatores, né? E agora a garotada, aquela que usa a mochila só de um lado do ombro, aí vai trocando de um ombro para o outro, aí quando você vê, né? E vai ficando cada vez puxando para um lado e para o outro, isso também acaba provocando um desgaste da coluna. Seguramente, porque se eu colocar só de um lado, e se eu tiver com peso excessivo, eu posso, que nós chamamos de atitude viciosa. Porque eu fico adequando meu corpo só numa posição. Com o passar do tempo, né, os mecanismos de postura entendem que aquela ali é uma postura que eu faço todo dia, e aí no futuro entra a escoliose. Pode contribuir com o fator da escoliose. Então o recomendado, se for uma mochila de alça, é que realmente fique bem adequada ao tronco para que não haja nenhum desequilíbrio, não fique só de um lado, só de outro. Então o ideal com a mochila de alça é que coloque as duas. Agora, quando passa um pouquinho mais a idade, as meninas chegam na adolescência, no ensino médio, ou quando já são universitárias também, além da mochila ou da bolsa com material escolar, tem a outra bolsa com os pertences e tudo mais que toda mulher gosta de carregar, e aí pode ficar também muito peso, de um lado para o outro. Qual é a dica aí para quem tem que levar material escolar e não quer deixar aquela bolsa bonita, cheia de produtos em casa? Eu acho que assim, para os pais, o grande alerta é que os filhos só levem realmente o material que precise para a aula. Aí, claro, no caso, né, da vaidade feminina, colocando outras coisas dentro da mochila, realmente ficar policiando, porque o adolescente vai fazer isso, né? E até o adulto jovem, que vai, quando você soma todos esses objetos, pode ultrapassar dos 20% e você está acarretando, né, um desgaste, uma sobrecarga na coluna. Então, o ideal é que leve, acho que é a principal dica, que leve realmente aquilo que você precisa, que vai realmente utilizar na sua mochila. Fica a dica aí, de repente, praticar o desapego, né? Para que levar tudo que você possui todos os dias para a rua? Você precisa mesmo? Vai utilizar tudo isso todos os dias, né? É um exercício. É um exercício, né? Agora, em relação às crianças menores ainda, tem modelos de mochilas com rodinhas. Isso pode ser também uma das opções? É uma alternativa interessante. Por quê? Porque se essa criança, né, está usando bastante material, acima dos 10% que é recomendável, e você tem uma mochila de rodinha, isso minimiza o efeito na coluna. Só que aí também tem um segundo cuidado, é a altura dessa alça, né, que ela pode ser regulável, né? Então essa alça tem que ficar na altura mais ou menos do quadril, para que esse cotovelo não fique muito estendido e nem muito dobrado, e que você consiga pegar a alça com o maior conforto possível, sem realizar inclinações do tronco, sem para frente ou para trás, ou aí é buscar mochilas de boa qualidade, para que não tenha, que essa criança não fique lá brigando com a mochila para carregá-la, né, transportá-la. Importante essas dicas todas e também importante os professores ficarem atentos ao longo das aulas. A gente sabe aí que tem crescido o número de reclamações de problemas de coluna entre crianças, né, com idade cada vez menor. Então, na hora de sentar na sala de aula também, fazer parte ali desse momento dentro da dinâmica da escola, a postura ao sentar-se na escola, ao sentar-se na classe, ao praticar um exercício também, isso os professores têm que ficar atentos, né? E aí cabe também, acho que um alerta, né, a todos, que assim, os profissionais que ligam com a postura, né, o profissional da saúde, o fisioterapeuta, os ortopedistas, principalmente os fisioterapeutas que cuidam, né, do ajuste da postura, é que os órgãos escolares, né, todo o universo escolar, que realmente procure profissionais especializados, né? Lá na nossa luta, aquele profissional onde o fisioterapeuta realmente ele tem conhecimento de causa para lidar com essas questões, orientar quanto todo o instrumental de sala de aula, cadeira, como sentar, a carteira. Em muitos lugares a cadeira não é adequada para o tamanho da criança, então assim, o fisioterapeuta pode contribuir muito nesse universo escolar. E aí fazendo que é o nosso papel, que é a saúde da população, a saúde escolar, a saúde das crianças, né? A saúde da criança e do adolescente. Muito bacana. Deixa eu aproveitar e mostrar na internet um site para você de casa buscar outras informações, que é o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais aqui do Rio, sinfitorj.com.br, esse endereço que está aí na tela para você ter acesso aí a informações também sobre os profissionais dessa área aqui no Rio de Janeiro. Bom, por agora, então, nosso tempo já está chegando ao fim. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer conversar com você. Muito obrigado.
Bom, e você de casa, fique ligado nesse recadinho que eu rolo para você diretamente da nossa rede social, se você nos acompanha pela Parabólica, veja só. Você que assiste ao Futura via Parabólica, fique ligado. A partir do dia 26 de fevereiro, o nosso sinal mudará de analógico para digital. Confira se a sua antena já possui um conversor digital. Se não, procure um técnico na sua região. Aproveite para continuar acompanhando a programação do Futura, agora com mais qualidade de som e imagem. Para mais informações, acesse www.futura.org.br. Muito bem, queremos você sempre ligado aqui na nossa programação com mais qualidade de som e de imagem. E na próxima entrada aqui do Conexão Futura a gente volta para discutir de que forma as mudanças climáticas já afetam a produção dos alimentos que chegam todos os dias na sua mesa. Então não perca esse bate-papo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão e eu espero você. Até já!